Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, quarta-feira, nosso irmão Vital Froze não falha. Ele nos traz uma reflexão a respeito da nossa prosperidade, o que significa. Como sempre, o texto está bastante interessante e autoexplicativo. E o título trazido por ele chama-se A Prosperidade é uma Frequência. Com vocês, o texto do irmão Vital Froze. Amados, quando falamos de prosperidade, muitos associam apenas a parte financeira. Não é verdade, pois a prosperidade é um conjunto de fatores que proporciona a satisfação dos anseios da alma encarnada. É também um mecanismo que atende satisfatoriamente todas as necessidades, proporcionando uma qualidade de vida melhor para aquele que busca de forma honesta. A alma que encarna na Terra tem por objetivo experienciar a dualidade, ora numa polaridade, ora noutra. Isso proporciona as oportunidades de viver em algumas encarnações, tanto a abundância como a escassez. O momento atual do planeta Terra, como escola de almas, já ofereceu todas as possibilidades e todas as experiências para todos aqueles que aqui estão encarnados. Não há mais nenhuma experiência nova a ser ministrada nesta escola. Não há mais nenhuma lição que ainda não tenha sido estudada. Todos vocês já viveram na prática, ao longo das sucessivas encarnações, as polaridades da prosperidade e dos fracassos. E são as memórias das dificuldades passadas que ainda ecoam dentro dos registros da alma. É natural o ser humano lembrar muito mais dos maus momentos do que dos bons momentos vividos. Isso justifica também a tendência para o vitimismo que muitos trazem em sua bagagem subconsciente. A prosperidade é uma frequência que vibra dentro de cada um. Não adianta querer viver a prosperidade se dentro de você vibra a frequência de escassez. É preciso ajustar essa energia negativa e torná-la positiva, fazendo dela um aliado poderoso, a fim de almejar e conquistar a prosperidade. Tenho visto pessoas bondosas, amorosas e muito corretas nas suas ações, e mesmo assim, parece que nada flui em sua vida. E elas sempre me perguntam, o que ainda falta para conseguir a prosperidade? Nestes casos, preciso responder que ainda falta atingir a frequência energética que atraia, pois tudo segue a lei da atração. Em 2016, uma mensagem vinda da equipe espiritual que nos ampara disse que a maioria dos encarnados que farão a sua ascensão já quitaram seus karmas. O que ainda existe são pequenos ajustes e ainda poucas lições. São as últimas provas desta velha escola que ainda vai deixar de existir. Eu diria aqui para vocês que me acompanham que falta atingir a frequência que vai atrair a prosperidade, pois o sofrimento não é mais necessário. Tirando esses pequenos ajustes e lições citados, bastaria atingir a frequência mais elevada para que todos os males e sintomas desagradáveis nos deixem de uma vez por todas. Dentro dos nossos registros de alma, há muitas lembranças das dores e do sofrimento que experienciamos quando passamos pelas provas da abundância e da escassez. Sim, parece um paradoxo, mas também na abundância cometemos erros graves, principalmente em usar de forma desonesta tais recursos. E isso trouxe muito arrependimento e a culpa que ainda carregamos no subconsciente. A consciência culpada se autocondena, se autopune, não se acha merecedora de nada que pode lhe trazer prosperidade. Ela é o seu próprio juiz e a sua própria sentença, culpada. E uma consciência culpada não consegue atingir a prosperidade, pois está na frequência contrária. Outro fator determinante da falta de prosperidade são as crenças limitantes, impostas ao longo das sucessivas encarnações, principalmente as religiões, que incutiram nas pessoas a crença de que o rico não vai herdar o reino dos céus, que para se salvar é preciso sofrer. Isso não é verdade, pois o Criador não restringe nada, ele apenas dá as oportunidades. Cada um possui o livre-arbítrio para escolher como vai aprender cada lição. Para coordenar a trajetória de cada alma, existe a lei natural de causa e efeito. Fora isso,
são apenas crenças limitantes que impedem a alma encarnada de fazer a sua caminhada de forma mais alegre e feliz. Essas limitações aqui citadas fazem parte da nossa ancestralidade, pois nos acompanham ao longo dos tempos. É preciso curar essa ancestralidade. Tantas vezes já dissemos isso aqui, em textos ou em áudios. Estamos tendo uma oportunidade agora, nesta última encarnação, dentro da dualidade da Terra. Claro que tais lembranças não serão impedimento para que a alma faça sua ascensão, mas em não curar, o sofrimento e as dificuldades pode acompanhar até o fim desta atual existência. Então, repetimos aqui mais uma vez, a dor é uma opção. Estamos indo para o ano de 2024, e cujo valor numérico dá a soma 8. O 8 é o símbolo da prosperidade. Sim, a cada 9 anos, temos esse 8 na soma. Isso quer dizer que temos ciclos favoráveis para que possamos trabalhar em nós as mudanças, pois os anos são contados através dos movimentos astrológicos. Tais movimentos produzem energias que tanto podem ser positivas ou mais negativas. Prepare-se para este que será o ano mais importante para ajustar a prosperidade em você, pois ele está dentro da janela de tempo das maiores mudanças da transição planetária. Cure-se das limitações que ainda trazem da ancestralidade. Você pode fazer isso buscando conhecimento, técnicas ou práticas energéticas. Há infinitas possibilidades. Muitos terapeutas holísticos estão habilitados para te ajudar. Eu não tenho por hábito opinar sobre o trabalho dos outros trabalhadores da luz, mas posso indicar a Dinara Shio, pois caminhamos juntos nesta jornada por 8 anos. Conheço o trabalho dela e, como eu não faço a jornada da cura quântica, indico o seu trabalho. Por orientação da sua equipe espiritual, essa jornada lhe é passada em detalhes, pois cada um tem sempre o objetivo definido. Agora será a jornada de número 8, e é por isso que terá a finalidade de curar a ancestralidade que impede a prosperidade. Lembrando que estou fazendo essa indicação para ajudar aqueles que precisam do auxílio, uma vez que eu não tenho essa técnica. A minha missão é o que eu posso ajudar cada um de vocês. O faço dentro daquilo que entendo e conheço. Entre tantas práticas, esta da 8ª jornada da cura quântica pode ajudar muito aqueles que ainda estão fora da frequência da prosperidade. Vou deixar aqui o contato da Dinara Shio para aqueles que desejam participar. Só fazer uma intervenção aqui, meus queridos. Aqui no texto, o Vital coloca os dados para o tratamento. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo. Caso alguém tenha interesse, estará lá. Ok? Dando continuidade ao final da narração. A prosperidade é uma frequência. Busque essa frequência e veja que não há limites, pois o universo traz tudo de acordo com aquilo que vibramos dentro de nós. É a lei da atração, que também é natural e imutável. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.